de Físio na área. Hoje estamos aqui com o convidado, um cara especialista em cirurgia da mão. Estamos aqui com o João Rafael, especialista, ortopedista especialista em cirurgia da mão. Vai falar um pouco pra gente das curiosidades, o que é operar uma mão. E todo mundo fala, não, uma mão é simples. Não, não é simples, uma mão tem várias coisas. E aí, João, seja bem-vindo. Se apresenta pra galera aí. Então, meu nome é João Rafael, eu sou ortopedista de formação e me especializado em cirurgia de mão. Também sou fisioterapeuta, conheço essa dupla de longa data. Então vai ser um prazer conversar um pouquinho aqui. Opa! E aí, Marrone, seja bem-vindo, como tá aí? Bom, prazer, João, né? Mais de 10 anos que a gente se conhece aí, depois de muitos anos que a gente não se via, né? Obrigado. A gente sabe, né, cada convidado, os ortopedistas acabou de chegar de Piracicaba, né? A gente não viu nem a família ainda, né? E agradecer também, né, Fábio, nossos patrocinadores, né? O Zé Educatore, o Que Sabor e a Boutique Artesanal. Sem eles o programa não anda, né? Exatamente. A gente não se alimenta, não tem como continuar, né? Exatamente. Então aqui... João, conta pra gente um pouco, como que é seu dia a dia, seu ambulatório, o que mais você recebe, se é fratura, se é tenoneurorrafia, se é tenorrafia, depois a gente vai falar de tratamento de cada coisa, porque os nomes é meio difícil aí, depois você vai até falar, pegou um microscópio operar, o cara precisa de microscópio para operar, cara, então a gente tem que falar um pouquinho, o que chega mais pra você lá? Antes de começar a falar o que mais chega, é falar mais ou menos o que é a especialidade de cirurgia de mão. Uhum. É uma especialidade médica, né? É uma subespecialidade. Ela apresenta um pré-requisito para fazer a cirurgia de mão. Então, ou o cirurgião de mão ele é um ortopedista ou ele é um cirurgião plástico. Entendi. Assim, basicamente, se for contar o que chega no consultório, dá para dividir em 5 grandes grupos. Dor atraumática, que normalmente são as inflamações, os traumas, né? Que isso eu acho que em toda especialidade, as congênitas, deformidades congênitas, então as deformidades das crianças, os tumores, né? E as infecções. Basicamente, são os grandes grupos que o cirurgião de mão ele atende. Uhum. E você, assim, né? Como é fisioterapeuta de formação, apesar que não era muito nosso conhecimento, né? Nunca, eu nem lembro todas as partes lá, que nem quando você postou. São coisas diferentes, né? Os traumas, se você colocar toda a nomenclatura de fratura, eu não sei, de mal. Se pegar os meta não sei o que, você morre, né? Não é? Só sei que o escafoide não pode quebrar. Ou não? Não, realmente, é uma especialidade bem específica. Uhum. Não tive muito contato com cirurgia de mão na ortopedia geral. Na hora que você acaba os 3 anos de ortopedia, é uma nova especialidade. É claro que tem os traumas, as fraturas que toda subespecialidade tem, mas tem muita coisa específica de ligamento da mão, de nervo, né? Que o cirurgião de mão é ele que faz o reparo nervoso. Assim, enfim, é uma nova especialidade. Uhum. E assim, então você falou, no seu dia a dia, você está lá no ambulatório, ou é pronto-socorro, passa no pronto-socorro, vai para você depois, o cara dá um ortopedista, dá uma pré-carimbada lá, melhora alguma coisinha, função, depois cai você ou já vai direto para você? Não. Não existe plantão presencial de cirurgião de mão. É sempre o ortopedista geral que faz o primeiro atendimento e ele convoca o subespecialista para resolver alguma coisa que não é da sua alçada. Uhum. No pronto-socorro, normalmente as fraturas e os ferimentos corto-contusos. O cirurgião de mão atende muito corto-contuso. Uhum. Lesão de tendão, lesão de nervo e as lesões vasculares, lesões arteriais e venosas. Uhum. Basicamente, o atendimento de urgência do cirurgião de mão é das fraturas e dos ferimentos corto-contusos. O cirurgião de mão ele também faz os reimplantes, né? Uhum. Amputação de dedo, amputação de braço. Uhum. Essa basicamente é o atendimento de urgência de um cirurgião de mão. Certo. E aí, João, isso é uma curiosidade minha. Até onde vai entrar a especialidade de vocês? Porque, por exemplo, vamos supor um trauma, um acidente muito feio, você tem que fazer uma reconstrução de mão. Mas e se o cara também tem o antebraço também já comprometido, o cotovelo comprometido, até onde... O cirurgião, isso passa um pouquinho. O cirurgião de mão não atende só o segmento mão. Uhum. Ele atende todo o membro superior. E ele faz toda a parte de reconstrução. Então, assim, se eu precisar fazer uma reconstrução, uma cobertura de pele na perna, quem faz é o cirurgião de mão. Entendi. Então, assim, cirurgia de mão é a nomenclatura. Certo. Ele trabalha com toda a parte de reconstrução e de membro superior.
Mas claro, o cara do ombro também faz ombro, cotovelo, o cirurgião de mão faz ombro e cotovelo, e mão e cotovelo, desculpa. Entendi. Então, Mas assim, cirurgia de mão é a nomenclatura. Entendi. Mas é muito mais complexo, né? Muito. A mão são estruturas muito pequenas, né? Então, a parte microscópica, a parte de microcirurgia, quem faz é o cirurgião de mão. Então, assim, o uso de magnificação de imagem, de lupa, de cirurgia com microscópio, é o cirurgião de mão ou plástico que faz esse tipo de cirurgia. Entendi. E eu vi lá na sua rede social que você usa muito ultrassom no seu consultório, né? Você usa para quais, assim, casos especificamente? Na verdade, o ultrassom, você não tem tanto conhecimento durante a formação. Isso você vai ter que buscar fora, né? É uma pós-graduação. Normalmente a gente usa o ultrassom para complementação diagnóstica no atendimento e para procedimentos guiados. Certo. Infiltrações, bloqueio, radiofrequência. Normalmente para complementação diagnóstica no atendimento e para procedimentos guiados. E aí, por exemplo, o procedimento guiado ou infiltração. Aí eu já não conheço muito tanto a mão assim. Então, mas você consegue ver aonde você está indo com a agulha, se você não está pegando estrutura nervosa, se é tendão, vai tudo guiado. Assim, dá para fazer sem a ultrassom, tem bastante, a grande maioria na verdade faz sem ultrassom, mas o ultrassom é uma ferramenta a mais. Vou dar um exemplo de uma tendinite, por exemplo. Tendinite que a gente fala, o Dequervain da vida, que está muito na moda, quem usa celular. Essa é uma tendinite que vai muito bem com infiltrações. Só que normalmente a gente infiltra o corticoide. E esse remédio ele não pode ser colocado nem dentro do tendão e nem muito superficial, que ele tem efeitos colaterais importantes. Então, assim, o ultrassom é mais uma ferramenta para você colocar a medicação no lugar certo. Entendi. Mas a grande maioria faz sem. E vai muito bem. E é legal porque, assim, nós usamos a mão, né? Como fisioterapeutas. Nós reabilitamos com a mão. Sem monte não é nada. Né? E assim, acho que a grande maioria, 99% das pessoas hoje usam a mão. Né? Tanto é que se você se machuca, que nem você falou, sei lá, 10 anos atrás, eu tive uma tenossinovite de Dequervain. Cara, não adianta. Eu tava quase para infiltrar, né? A gente trabalhava num consultório onde tinha médicos também, então eu tava quase pedindo para infiltrar, porque assim, não melhorava nada. Entendeu? Fisioterapia não resolveu no meu caso, né? Foi assim, tipo, tomando remédio e aí melhorou, entendeu? As lesões na mão normalmente são muito negligenciadas. A gente só dá o real valor para a mão quando a gente tem alguma limitação. Eu também, como você, gosto de trabalhar com rede social e uma vez eu coloquei uma experiência. Eu passei uma fita no polegar e pedi para fazer uma tarefa simples, escrever seu nome ou usar um grampeador. E muita gente me mandou inbox e falou assim, não, realmente é muito difícil, eu nunca tinha dado esse valor. Não tem como não dar valor para a mão, né? Sim. É o nosso contato com o meio externo e não pode ser negligenciado nem dor, nem traumas. Entendi. Cara, eu vejo muito assim, falar assim, né, cirurgia da mão, o que eu vejo muito, acontece, então tem a cirurgia que você separa, tem a cirurgia de tendão e tem a cirurgia de neuro. Então, isso aí, o que complica mais, Rafael, que você tem que fazer assim na hora, que você diz, o neuro precisa usar o microscópio, quando é o tendão só sutura, tem a chance de perder a sutura, só para os físicos ficar um pouco mais espertos, às vezes o cara não sabe o que é, às vezes o neuro, você vai ter no neuro demora um pouco mais para você liberar a movimentação, para não dar aquela lastidão na sutura, que a sutura é muito delicada. Conta um pouco pra gente. O meu contato com a pessoa que vai reabilitar a mão, no caso o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional. Na verdade, nós estamos perdendo pra terapia ocupacional, né? Se a verdade é essa. Né? Mas perdendo não, né, cara? Pô, a gente já tem perdemos, tornozelo, já tem perdemos, joelho, já tem quadro. Cara, deixa pros outros também. Não, eu não sou contra não. Não, eu sou favorável, cara. Não, eu não lembro. Se você me perguntar agora os 8, eu não lembro. Não, é verdade. Eu tenho mais contato com o terapeuta ocupacional na reabilitação de mão do que o fisioterapeuta realmente. Certo. Claro, eu tenho bons fisioterapeutas que eu indico, mas assim, a grande maioria que trabalha com mão e que divulga isso é o terapeuta ocupacional. Como você bem falou,
os ferimentos cortam. A mão é uma estrutura. Gente, ferimento corcotuso, o cara foi lá no Corta. vidro, pum, deu uma porrada. Ou vou lá, o cara não quer dar uma porrada na cara do Hugo, foi lá e dá no vidro. Então o cara arrebenta o dedo, corta tudo. Soco no vidro é o principal, mas faca, né? Cara que vai saltar o muro e prende na lança. E os ferimentos de arma de fogo, né? E isso causa ferimento corte contuso. A mão tem muita sensibilidade e muita destreza. Então, estruturas nobres, elas estão muito superficiais. Então, um corte banal, cortando, sei lá, um legume em casa, pode ter uma lesão nervosa e tendínea. Aí tem alguns sinais que depois a gente pode até comentar de gravidade para esses cortes contusos, que a gente pode comentar. Cara, e é o que você falou, mas eu tive essa experiência. Eu tava no Japão, morando com a minha irmã. Cara, minha irmã foi cortar um bolinho de arroz que tava congelado, ela pegou a faca, cara, ela fez isso. Ela foi tentar dividir e ela fez, cara, abriu. A sorte foi que não pegou tendão, entendeu? Mas assim, é o que você falou, é muito superficial. Eu consegui ver o tendão dela, né? Assim, já tava na faculdade, eu olhava uma estrutura branca lá. Você quase isso. Não, eu tirei o ponto. É milimétrico. Isso é uma urgência de cirurgia de mão. O ferimento de tendão ou ferimento nervoso, se ele não operado rápido, a chance de dar sequela é muito grande. Aí, como você tinha falado de sutura de tendão e sutura nervosa, ela tem algumas diferenças. Normalmente, a sutura tendínea, ela precisa ser imobilizada por 6 semanas. Então, por exemplo, se eu tive um corte nos flexores, que são os tendões que ficam na nossa mão na parte anterior, eu fico 6 semanas em flexão, que é uma posição que eu tiro a tensão do meu ponto. E ao contrário, se eu tive uma lesão no dorso da mão, que são os extensores, também eu fico 6 semanas em extensão. Aí por que é bom o contato íntimo com o cara que vai reabilitar? Não é que eu preciso ficar imóvel 6 semanas, é que eu tenho que ficar o máximo de extensão para tirar o ponto, mas eu posso fazer extensão, eu posso ter uma certa mobilidade, que isso que eu vou conversando com o terapeuta ocupacional ou com o fisioterapeuta. Isso faz toda a diferença na reabilitação. Previne a aderência, que é a principal complicação dessas rafias, e assim, deixa uma reabilitação um maior sucesso. E quando tem o nervo lá, o nervo. O nervo é mais grave, na verdade, né? Lesões nervosas são piores. Porque o tendão é como se fosse uma corda. A gente dá um ponto, boca a boca, ela cicatriza e ok, ela volta a mexer. O nervo não. Na hora que eu corto o nervo, eu consigo rafiar boca a boca, só que aquele nervo que cortou, ele já cortou, não é boca a boca, ele vai crescer em média 1 milímetro por dia. Se eu tenho um corte muito grande, esse paciente vai ficar por meses na tentativa de voltar aos movimentos ou à sensibilidade, depende do nervo que ele machucou, né? E aí demora mais para o TO, para o físico começar a mexer também. Ele pode mexer mais rápido do que o tendão. Só que assim, também é aquela, né? Tem as amplitudes de segurança. Eu não posso estirar muito, senão eu coloco força na minha sutura e eu perco essa sutura. Mas o nervo, teoricamente, ele tem uma mobilidade maior que na hora de eu rafiar um tendão. É mesmo? Já que nós estamos falando de urgência, né? Vamos falar então de urgência. Pô, tô lá trabalhando lá, o cara cortou o dedo e ficou pendurado. O que eu tenho que fazer na hora H com esse cara? Eu pego o dedo e coloco no copinho, eu pego o dedo e coloco no álcool. O que eu faço, cara? Ótimo. Ele está falando das amputações traumáticas. Sim. As amputações traumáticas, o que você deve fazer com o coto? Primeiro, cortou, lavar com água corrente. Você vai pegar esse coto amputado, vai colocar dentro de um saco com soro fisiológico. Se não tiver soro, água limpa. E é esse saco com o membro dentro do soro que vai ser colocado no recipiente com gelo. O contato do membro amputado com o gelo, ele vai queimar. A queimadura não é só com o calor, também é com o frio. Né? Então você não pode colocar direto em contato com o gelo. Então é membro amputado, dentro de um saco com soro de preferência e dentro de um gelo. Lavar com água corrente, comprimir com uma compressa limpa e levar até um serviço especializado. E são cirurgias bem complexas, né? Aí assim, a parte de reimplante, eu acho que é o gold, né, do cirurgião de mão. Sim.
Você tem até 6 horas para reimplantar uma isquemia quente, né? Que é aquela que você não conserva, e até 12 horas uma isquemia fria, quando você coloca no recipiente com gelo. Aí, assim, o único serviço que tem 24 horas de cirurgião de mão pronto para reimplantar no estado de São Paulo é a USP São Paulo. Mas, claro, aqui, por exemplo, em Campinas, na Unicamp, se você chegar com o membro amputado e tiver a equipe preparada, é feito o reimplante. Entendi. Ou se você conseguir um cirurgião de mão que faça. Então, galera, quando você for cortar o dedo da pessoa, o cara não reimplantar, chuta longe. Chuta longe o dedo. Chuta longe. Não é verdade? Não, Se a pessoa tá com raiva e quer cortar o dedo, senão o cara põe de porta. Foi. não às vezes, não sei se é sempre assim, mas às vezes deixa. Porque se reimplanta, tem uma neuropatia, o cara vai ficar, cara, não cara. Vai ficar com o membro Vai sem ficar com uma movimento, raiva, né? Vai. Porque tem um caso aqui que ele cortou na serra. Que, cara, imobilizou, assim, que também deve ter lacerado. Corrido, né? Tudo, cara. Deve ser maquita, né? Cara, eu não Esse, sei. ele errou a virada, né? Ele É. errou a virada e entrou aqui não. Aqui, pegou o indicador. Maquita? Aqui. Não, de Mesa? De mesa mesmo, Ah, marceneiro. A grande maioria de amputação é serra circular, é a maquita. A maquita é uma serra de cortar mármore, né? Serra mármore. Só que popularmente se adaptou para cortar madeira. E a maquita não é feita de cortar madeira. Na hora que você pega uma maquita solta e vai cortar uma madeira, a madeira tem uns nós. E na hora que ela pega o nó, ela dá um tranco. E aí é amputação de dedo. Eu já peguei uma vez um paciente que deu tranco e caiu no colo. Então teve um corte nas partes baixas. Maquita é feita de cortar mármore, né? Serra mármore. Maquita é a marca, né? Entendi. Então tem que cortar mármore. Madeira é serra de mesa. Adaptou pra piso, adaptou um monte de coisa. Os caras cortam tudo. Esse aí não teve muito jeito de como reimplantar. Essa aí Pô, ficou. mas cara, você é louco, cara. Porque é uma coisa muito rápida, né? Muito rápido. E é o que ele chegou, ele falou assim que nem... Na verdade, eu não sei como é que foi, ele pegou e mostrou lá, tem um fiozinho que juntou. Cara, eletrolesou, porque foi o que dá pra fazer, né? Porque A quando grande chega pra maioria, vocês- a grande maioria é negligência. Se você não encontra um cirurgião de mão pronto para reimplantar, não tem o que fazer realmente. O ortopedista geral, a grande maioria, ele não tem essa expertise de fazer isso. Então o que ele vai fazer? Ele vai tirar da urgência. Urgência de fratura exposta, vocês sabem muito bem, levar para o centro cirúrgico, lavar, debridar, fixar como você conseguir e fazer antibiótico de ataque. Entendi. Depois o cirurgião de mão, no segundo tempo, ele vai ver o que ele consegue fazer e o que ele consegue melhorar. Ô, João, também de experiência própria, eu participei de muita cirurgia, agora mudando um pouco desses traumas, né? O cara fica com a mão colada na barriga. Você Sim, viu isso? eu nunca vi isso. Já. Você não viu, cara? Amputa, né? Amputa e o cara implanta na barriga, né? Essa é uma forma de retalho, né? Os retalhos tem diversos tipos. Tem os retalhos locais, que é aquele que quando eu preciso de uma cobertura e eu rodo de uma parte próxima, e tem os retalhos à distância. Essa técnica de uma amputação de polegar, coloca na região abdominal, depois você tira o tecido, ele vai estar granulado, né? É uma forma de cobertura de pele. O cirurgião de mão que faz isso. Ah, mesmo? Porque fica mais vascularizado também o local. né? Ele faz uma granulação daquela parte exposta. Então, sempre cuidado. Ou seja, Ou aqui assim, uma outra coisa que o cirurgião de mão faz bastante é o cross finger, né? Eu tenho uma exposição de alguma estrutura nobre de um dedo, eu tiro a parte do dedo do lado e deixo por 2 semanas assim. Na hora que eu tiro essa pele, o dedo bom vai ter pego do dedo ao lado. entendi. Caramba. Essa parte de cobertura é o cirurgião de mão. Independente se é mão, se é perna, quem faz isso. É uma Ou área bem plástico. complexa, né? Assim, por isso que o cirurgião plástico pode ir pra essa área. Pode, é o pré-requisito, né? Se ou eu faço 3 anos de ortopedia, ou eu faço 4. Eu acho que é 2 de geral e mais 2 de plástica, para pré-requisito como cirurgia de mão. Depois é 2 anos de especialidade em cirurgia de mão, só fazendo mão. Só mão. Só mão. E assim, é o que você falou, é negligenciado, né? Todo mundo usa, todo mundo machuca, né? Quem nunca teve uma lesão de mão, cortou a mão cozinhando, sei lá, bateu no vidro não Bateu digo, na né? cara de alguém. Bateu na porta, sei lá, né? Esmurrou a Soco de parede, porta, tudo. briga, né? Muita briga. Meu irmão, outro dia,
pegou, ele me mandou. Falei, não conseguiu mexer. Falei, cara, vai no pronto-socorro, porque você deve ter fraturado, inchado, né? Sem inabilidade de fazer isso. Lutando boxe, cara. Foi lá. Hugo, isso é um outro mito da ortopedia. Trauma com dor, tá mexendo? Não quebrei. Não, isso não existe. Quebrou, pô. Poucas fraturas impossibilitam o movimento. Trauma com dor, com edema e principalmente com equimose, o roxo, tem que procurar atendimento. Entendi. Provavelmente você tem uma fratura ou uma lesão que tem que ser avaliada. Eu bati, tô mexendo, não quebrei? Não, isso não existe. Entendi. Eu não sabia desse conceito. Não. Porque você... Não, polarizou. eu peguei uma menina... O que você vai pagar? Tô mexendo, não foi nada. Não quebrei. Não, a menina, ela pegou, só que assim, ela colocou gelo. Aí pisou no chão. Cara, eu andando. Bom, não sugere uma fratura, mas fica de olho, se inchar, se não conseguir. Vai. No dia seguinte, a mãe me mandou mensagem: olha, quebrou. Eu falei, nossa, porque ela tava conseguindo andar normal, entendeu? Mas é o que você falou, né? Normalmente, o que impossibilita as movimentações são as luxações. Também outra coisa que popularizou demais, é só uma luxação. Uma luxação, embora. A luxação é mais grave, é uma emergência do que a fratura. A luxação é uma incongruência articular. Isso impossibilita movimento. Se eu tirei o ombro do lugar, eu não tenho mais articulação. Você não vai mexer. Isso é uma emergência ortopédica. Você tem que ir para um pronto-socorro e ser reduzido de urgência. E quantos ombros você já colocou no lugar? O ombro que mais chega, né? Você sabe. Fala aí. Né? Ombro chega muito. Chega muito, né? Chega nem cair na rua, luxo o ombro. Acho que mais Ombro. chega no ortop é ombro e fratura transrotateriana, velho. Chega dedo também, muito dedo luxado. Dedo é que dedo o cara já coloca na hora. Aquela Mais deformidade prático, né? visível, ele puxa, acho que é meio instintivo, né? Puxa, então. Aí ele mexe e não quebrou, não. Não é? É isso mesmo. Mas é complexo, né? Também, que nem o próprio ombro. Eu lembro que eu levei uma bronca, porque assim, a gente foi jogar futebol, né, na físio. Você falou só E o luxo. menino, o menino caiu, luxou. Só que, cara, ele tava com uma dor assim. Ele não Lacinante. conseguia. Cara, ele não conseguia levantar. Eu falei, peraí, vem cá. Plá. Colocou. Levantei, entrou. A gente foi no pronto-socorro pra ver se, né, acompanhei. Foi, mas o cara não é médico pra colocar. Concordo. Entendeu? Porque depois, aí você vai estudando mais, fala, caraca, velho, quanto nervo passa lá. Sei lá o que eu podia colocar pra cima, pro lado, pra frente, né? E tem uma infinidade de nervo aqui, que é perigosíssimo, né? Perigoso. Tem luxações que o paciente chega com uma hipoperfusão distal, né? Porque assim, imagina uma articulação que está fora, tudo está esticado. O nervo está esticado, a artéria está esticada. Se ele tiver uma luxação importante, a perfusão nas extremidades pode estar alterada. Por isso que é uma emergência, né? Entendi. Pode causar uma lesão duradoura, né? Se eu tenho um nervo estirado e esse nervo sofre por muito tempo, eu tenho uma lesão permanente nesse nervo. Então, por isso é emergência. Entendi. Tirou do lugar a articulação, ou coloca, ou procura o PS. Todo ortopedista sabe fazer uma redução. E não só ortopedista, fisioterapeuta também sabe. A gente faz sabe. na- Não, mas a gente faz meio que na orelha. Você, tudo bem. Você ficou quantas vezes, né? Ambulatório, viu várias técnicas, várias formas, né? Esse homem reduz com o quadril. Esse aqui é Fala no quadril, dá uma... quadril, velho. Você é doido, cara. Acho que dá uma segurada, mano. Quadril é doído. Não, O quadril tem uma chance, o cara reduziu, tem que dar pra você cirurgia. É. porque tá. Sofrido, né? Uma articulação muito grande. O que dificulta as reduções é a musculatura. Entendi. Imagina a musculatura que passa pela articulação do quadril. Pega ali glúteo, pessoa segurando. Nossa senhora. O trato tracionando pra fora. E é o que eu falei uma vez, cara. Tipo, cirurgia, tudo. A própria ortopedia, né? Nós também, só que a gente não mexe tanto o interno. Mas assim, a cirurgia ortopédica é uma obra de arte, né? Você mexe na tua casa. Pô, você vai lá, fez o reboco, tacou, furou, bucha, tá ok. Mas você já sabe o que vai ficar lá. É o marceneiro, né, da medicina. Mas a diferença do marceneiro, ele sabe, tá lá, tá seco, ok. Mas um osso não. Você não sabe quanto você aprofundou, quanto você não aprofundou, né? Microcirurgias, que são estruturas minúsculas, né? E fora o tanto de coisa que passa. É tipo assim, uma vez eu peguei e furei a parede do quarto. Cara, o que eu acertei? Um cano. Nossa. Cara, não fazia sentido nenhum ter aquele cano. Mas furei o cano, entendeu? Porque você vai às cegas. Japonês, falando por alguma coisa pra você. Quantas horas você acha que demora uma cirurgia de microcirurgia de mão?
Quantas Um horas? reimplante, cara. um reimplante de dedo. Quantas Dedo horas solta pequeno. na sua cabeça aí? Umas 4. 4. Mais? De 4 a 8 horas. Ah, depende, porque assim, é tudo, Não, porque é pequeno, é né? tudo microscópio. Pede o fio 0,0 alguma coisa. Então o cara fica lá, uma sutura, fixou. Outra sutura, fixou. Então disso aí, quantas suturas eles fazem durante esse dia? É o fio 9-0 que a gente chama. Aham. É um fio que ele é mais ele é quase a metade de um fio de cabelo. Então, assim, mesmo, cara. a dificuldade para você fazer isso é grande, porque você pode achar que não treme, mas na hora que você pega uma estrutura muito pequena, aquele micro movimento atrapalha. Uhum. Então, assim, você tem que estar com os braços apoiados, tem que estar tranquilo, não pode ter tomado muito café. Entendi, cara. Pega a mesa de mãos, banquinho. É dificultoso. Normalmente o cirurgião de mão opera sentado. Aham. Isso é bom, né? É bom, né? Não cansa tanto. Mas, cara, assim, eu imaginei que fosse 4 pra mais, mas eu chutei 4 porque Eu longe, já né? fiquei na época que eu trabalhava lá. É que o Tite é detalhista pra caramba. Ele é muito bom. Nessa Dr. parte Alexandre. ele ficou até 10 horas já, velho. Fica. 10 horas. Mas assim, isso é coisa leiga. Você pega e tipo, você para um pouco ou você vai 10? Eu vou te contar uma história do Titzman. Eu estava em um pronto-socorro de uma cidade, não Campinas, uma cidade próxima de Campinas, pronto-socorro de ortopedia, e chegou uma amputação traumática com serra circular de 2 dedos da mão dominante de um paciente. Uhum. Eu estava de plantão, né? Não estava na PUC. Liguei para a PUC, perguntei quem estava lá. O Dr. Alexandre estava fazendo uma cirurgia do convênio dele. Por sorte. Aham. Liguei e falei, chefe, o senhor opera esse 2 dedos da mão dominante? Ele falou, opero. Isso era 2 horas da tarde. Eu coloquei ele dentro do meu carro. Tem sangue até hoje no meu carro. Coloquei ele dentro do meu carro, levei ele na porta da PUC. Isso era 1 hora da tarde. O Dr. Alexandre saiu da PUC 11h30 da noite. Implantamos os 2 dedos do cara. O cara movimenta. E normalmente opera sozinho? Não tem como fazer esse tipo de cirurgia sozinho. São equipes, né? Reimplantes são equipes. Enquanto um tá suturando alguma coisa, o outro vai preparando outra coisa. Entendi. Você precisa, por exemplo, fazer um enxerto de nervo. Quando um cirurgião principal vai fazendo o acesso do braço, o outro vai tirando o nervo da perna. Entendi. Normalmente essas grandes cirurgias são equipes, né? 3, 4. Mas aí quando você já tá, sei lá, 6 horas já operando, uma microcirurgia, como que você faz? Tem que parar um pouco? Não para, não sai de campo. Nem no banheiro? Não pode. Cara, Se você tiver muito... Tem que dar água na boquinha dele. Se tiver muito necessitado, você pode sair e voltar, né? Uhum. Acontece. Cirurgia muito demorada, pode sair, o outro vai ficando, vai tocando, e você Cara, desparamenta e volta para paramenta. Pra mim novamente. que estudava era uma maravilha a cirurgia, velho. Eu já conhecia tudo. Eu abri até os fios de sutura já, de fechar. Os caras estavam lá mexendo. Velho, eu tava estudando isso aqui, ó. Troca plantão, vem plantão, você tá Tô lá. estudando. Pra mim era bom estudar uma na sala de cirurgia. Quando você tava fazendo físico? Não, porque era circulante, né? Entendi. Então eu como tinha experiência, eu conhecia tudo o material, velho. Uma caixinha pequena de microcirurgia, caixinha da mão, mais uma caixinha de hernia que é o básico, né? E pau na máquina. Abri o fio, o Vicryl, o nylon, abria tudo já. Microport, tal, tá tudo na mesa aí. Tchau, filho. Isso faz muita diferença. Imagina um cara que antecipa o passo da cirurgia que você vai pedir. Uma cirurgia de 8 horas, é 2 horas. Entendi. Imagina, eu preciso de um fio. O cara sai, busca, volta, abre. Daí, imagina isso aí 30 vezes. Eu sabia Isso aí todas. é 2 horas de cirurgia. Eu sabia todas. E você aprendeu? Na garra. Eu saí, foi quando eu comecei a entrar na ortopedia. Aí que minha cabeça era o quê? Eu antecipar tudo, porque principalmente no começo do ano, porque chega residente novo, eles não sabem o que está acontecendo. Eles chegam lá meio. Então eu chegar e deixar tudo montadinho, até mesmo pra eles não tomar dura. Entendi. Suspende cirurgia, velho. Aí os caras, o chefe vai em cima dele. Ele fala, não, os caras não pegam, encher com a listinha. Ô, velho, pega ali a caixa, pai, tá aí. A caixa tá aí, a caixa tá aí. De boa, pai. Agora eu falo, libera o antibiótico, libera não sei o que. Isso, se suspender a cirurgia é gancho, plantão castigo. É mesmo? Aí Tem que fazer um final de semana. Aí eu chegava e falava, aí como eu sabia, eu já falava, não, me metendo, eu falava, velho, o HB, HT tá certinho?
Já pediu? Não, tá na pasta. Então, agora pede um antibiótico. Porque agora chegar nesse você já ia dar porque chegar nesse e falava, ó, um antibiótico aí, deixa eu ver o exame. Ah não, tá bom, HB. Porque quer suspender a cirurgia, HB HT não tem. Suspende. Nossa. Não é, dependendo do anestesista, né? Os caras suspendem, cara. Do SUS, né? Acontece bastante, Então eu antecipava as coisas para facilitar. Até para mim também, né? Porque depois não precisava ficar na saindo, central, buscando. Eu ficava lá na sala, colocava uma musiquinha, um rockzinho de leve, os caras operando lá e eu lendo o livro, velho. Estudando para as provas, as coisas. Pra mim era bom, cara. Quanto maior a cirurgia, melhor. A gente operando, ele estudando, o anestesista investindo na bolsa. Investir na bolsa. Porque os caras fazem o bloqueio e seda, né? Sem bloqueio de plexo. Só fica acompanhando, né? Tem bastante tempo. Então, a cirurgia grande é melhor. Pra gente estar na sala é melhor. Por quê? Porque a gente tem tempo e às vezes não acaba o nosso plantão, então a gente não tem que desmontar a sala. Nada. Passa pro outro. Faz relatório, né? Agora, quando é cirurgia pequena, cara, é um atrás do outro. Igual eu vou falar, tenorrafia. Sutura faz um beer, que é uma anestesia só do braço daqui pra baixo, agora sutura em 15 minutos. 15 minutos. Aí tem que montar a sala pro outro. Vai, tem outra. Entendi. Aí tem 5, 6 no dia, mano. Você fala, e você não quer dar mancada porque é ruim pra eles também, eles estão lá pra fazer, né, cara? Então, aí você acelerava e fazia o negócio acontecer. Mas isso aí você. Ou então o que eu fazia às vezes? Eu já deixava o outro carrinho pronto. Aí você trocava, entendi. Porque já tava lá, falou, já era central, falou, ó, deixa pronto outro carrinho pra mim, caixa tal. Aí eu limpava toda a sala. Aí puxava outro carrinho, não, tá pronto, falta só limpeza. Aí vinha a limpeza, aí chama o anestesista, aí já começava outra. Era um processo que. Foi assim que eu, assim, graças a Deus, eu conheci todo mundo lá, né, cara? Então, eu sempre trabalhei. Os caras não deixavam embora essa ortopedia. E você fisioterapeuta, você tem noção do cirúrgico, de como conduz curativo, de como conduz a carga, se solta a carga, não solta a carga. Quem está acompanhando a cirurgia sabe tudo isso, que isso é falado, né? Igual a gente sabe, por exemplo, foi uma cirurgia do assunto, fez um quadril, pô, foi cimentado, foi parafusado. Faz diferença. O cara abriu muito o glúteo, forçou, bifou o ciático. Sim. Acontece. Teve intercorrência ou não? Você sabe. É um negócio interessante. Cruzado. Puta, demorou a cirurgia. Quando começa a demorar a cirurgia, você fala, alguma coisa aconteceu. O shortinho ficou vertical, alguma coisa. Então você sabe o que vai. Suturou o menisco, tirou um pedaço do menisco? Isso. Sim. Então, faz toda a diferença. Toda a diferença na reabilitação, né? E pra você facilita também? Hoje? Muito. Você, como cirurgião, você já entendia as estruturas. Lógico, a gente entende as estruturas, mas nós pra ele que era físico, cara, era maravilha, porque ele já tinha anatomia biomecânica. Sim, não, pra ele tava fácil, né? Cara, hoje ele abre e fala, pô, isso aqui é o sartório. Entendi. Agora falando como fisioterapeuta, a nossa anatomia, a nossa biomecânica é muito melhor. Sim. Porque a gente estuda isso, né? Isso faz toda a diferença, né? Entendi. Se você saber aonde que estão as estruturas normais, na hora que tiver alguma coisa errada, você vai saber que é aquilo que está errado. Né? Porque às vezes ele pega, opa, sobrou um tendão, vou deixar sem. Mas tá fazendo a flexão normal, vou deixar sem fazer? Não, melhor religar ele, né? Isso faz muita diferença para o ultrassom. O ultrassom é muito difícil. Porque aí você usa o conceito de anatomia palpatória, você já sabe mais ou menos. Se você pegar uma imagem de ultrassom e o cara não falar na onde que ele está, difícil você identificar a estrutura. Entendi. Se você pega uma imagem de ultrassom, sei lá, ele está fazendo, ele não falou qual é o segmento do corpo, não tem como identificar. Entendi. Se você sabe a anatomia, aí é bem mais fácil. Cara, eu sei anatomia, mas quando eu olho o ultrassom, eu não sei nada do que é, cara. É muito bagunçado, né? Assim, demora mesmo, né? É uma imagem meio aquosa, né? Meio... Não, e outra, pra identificar mesmo, assim, é um tendão, tipo, eles falam, um tendão no... Isso aqui é o supra-espinhoso, você fala, tem que olhar bem mesmo, falar, pô, é o supra. Você sabe que tá ali, né? Você sabe que tá lá, um fiozinho, mas assim, até onde começa, quanto que é de espessura, o cara vê isso, né? O radiologista, nós não. Mas fique bem claro, ninguém, acho que eu falo de ortopedista que trabalha com ultrassom, tem a pretensão de laudar, tá? Sim. Assim, claro, né? A gente não estudou para isso. É ultrassom para auxiliar na prática clínica de consultório. A gente nem sabe fazer isso, Entendi. né? Agora falando um pouco de fratura, né, cara? Na minha época tinha os fixadores externos de Coles lá, o cara se apareceu no Robocop lá. Tá fazendo muito isso ainda? Não faz? Faz. Depois você vai regulando, você vai esticando assim. É que a gente chama o fixador de mão, né? Vai moldando a proposição.
Isso eu nunca vi. O fixador externo, seja ele na mão ou outro lugar, é mais usado para contenção de dano, né? Normalmente se usa o fixador externo para as expostas. As fraturas expostas que tem que ser fixada de forma temporária. Claro, você pode tratar determinadas fraturas com a fixação externa, mas normalmente os fixadores externos são usados para contenção. Então chegou um cara com uma fratura exposta, toda contaminada. Eu não posso ir lá e já colocar um implante interno, que a chance disso virar uma infecção é muito grande. Então o que eu faço? E eu também não posso deixar esse cara com o braço quebrado, solto. São para as fraturas mais graves. Então eu coloco um fixador externo, uso antibiótico por um tempo, aí eu transiciono, né? Eu tiro esse fixador, o cara não infectou, agora eu vou para a cirurgia definitiva. Aí pega a caixinha de micro ou pega a caixinha de 3,5? 3,5. Outro dia o João postou a filha dele, cara. Pegou assim um garfinho e falou: ô filha, como é que faz a cirurgia? Ela pegou, cara, certinho, colocou no rádio, assim. Aí eu não sei o que ela falou, agora é a parte mais difícil de reabilitar. E é verdade, eu mandei pra ele, falei assim, agora ela sabe o quanto que é difícil, cara. Né? Porque é muita estrutura e é muito milimétrico de mão, né? Cotovelo é chato pra caramba, pra você estender, né, cara? Cotovelo é igual o Rogério Senna. Cotovelo é difícil de reabilitar, né? Não é? Assim, tipo, não é uma estrutura tão complexa, mas é uma estrutura muito minuciosa, assim, você não consegue estender 100%. Tem uma informação de cotovelo que toda luxação de cotovelo espera-se que ele perca de extensão final de 10 a 20 graus, independente de como foi tratado. Entendi. Se o cara reduziu fechado e não teve nenhuma lesão, se ele operou e abriu, espera-se. Cotovelo é uma articulação difícil de tratar. E ela tá no meio do caminho, né? O cara do ombro faz, o cara da mão faz. Entendi. Na verdade ninguém quer fazer, mas faz. É bucha, né? Acaba sendo uma bucha, né? Porque você opera. Criança tem muita lesão de cotovelo, né? Tem As bastante, supraspondilianas, né? Criança machuca muito o cotovelo. Isso também assim, é legal de falar. Criança que caiu com o braço estendido ou trauma direto de cotovelo, tá com dificuldade de movimentação, tá demasiado, tem que levar para pronto-socorro. Ela pode ter uma fratura de supracondiliana, uma fratura dos côndilos, tem que levar. Criança não tem ganho secundário. Se a criança está reclamando de dor, realmente tem que ser... É diferente de adulto, né? Adulto tem muito ganho. E aí, por exemplo, você é pai, por exemplo, tem coisa que acontece aí com seus filhos, você não atua. Ou você encaminha para colegas? Vou falar duas coisas que aconteceram com os meus filhos da minha área. Eu tenho 3 filhos, né? A minha mais velha, a Maria Eduarda, uma vez eu fechei a porta no dedinho dela, que acontece muito. Eu estava dentro da cozinha, ela saiu, ficou da parte de fora, escondida, com a mão no batente. E eu fechei. Isso eu não fiz, eu levei para um colega ver, minha mulher estava um pouco nervosa, parecia que era uma fratura exposta, mas enfim, não foi nada. E o outro, minha filha teve uma pronação dolorosa. Minha esposa, ela foi cair, segurou ela pelos braços e teve a luxação da cabeça do rádio. Essa eu mesmo reduzi. Mas a pontinha do dedo... Justa a área mesmo que é tua, mas é tua filha, né? Não dá, né? Não dá. Sei lá, se tivesse alguma coisa cirúrgica, eu acho que eu entraria junto, mas no cirurgião como cirurgião principal. Não dá para envolver decisões médicas com o sentimental, né? Certo. A sua decisão não é médica, é como um familiar. Por isso que às vezes em família você prefere não falar. Sim. É verdade. Tem essa dor nas costas, fala. Ixi, direto, né? Não tem. Ou quando a gente orienta, faz isso. Tá bom, fez. Não faz. Nada, né? Não faz. segue, né? Tem gente que faz, assim, eu sei lá, minha decisão não seria uma decisão técnica, né? Não tem como separar o sentimento das crianças. Mas você pega. Ou da minha mulher. Criança também. Porque Pego, acaba sendo muito parecido, né? Acho que talvez só um milímetro menor ainda, cara. O que mais chega de criança são as congênitas, né? O dedinho a mais, as polidactilias, os dedos grudados, né? As sindactilias. E os traumas, né? Criança machuca muito o dedo. Porta, amputação traumática. Agora, sexta-feira, eu vou fazer uma ponta de dedo, de polegar de uma criança. Ela prendeu na porta, amputou a ponta do polegar e o colega fez o certo, lavou, debridou e tentou posicionar. E essa ponta esquemiou. Entendi. Então, assim, agora, sexta-feira agora de manhã,
vou ter que fazer um retalho de cobertura. Vou tirar aquela pontinha e cobrir, que ela está com o ossinho exposto. Entendi. São os traumas e as congênitas. Basicamente, criança é isso, que chega para o cirurgião de mão. E assim, bom, o que você pegou mais, assim, esdrúxulo que você falou? Eu operei isso aí que eu achei que não ia dar certo. Esdrúxulos, de trauma ou de... Pode ser dos dois exemplos. Esdrúxulo, eu acho que não é a palavra, assim, o que chamou a atenção e que impactou. Pô, será que eu vou conseguir isso aqui? Isso a gente fez na PUC, é uma doença que chama epidermite bolhosa, você já viu? São as crianças borboletas. Elas têm uma doença congênita de colágeno que qualquer micro batida, elas abrem uma ferida na pele. Daí imagina uma criança que fica com a mão a todo tempo movimentando, elas machucam, elas criam feridas aos movimentos. Então ela trita a mão na parede, ela abre uma ferida. Isso vai gerando uma fibrose. Daí o que acontece com a mãozinha dessas crianças? Viram um casulo. Os dedos, pela fibrose, eles se encasulam realmente. Então, e daí foi toda a equipe cirurgião de mão da PUC. A gente fez uma liberação nesse dedinho da criança, né? Libera todos os dedos. Aí coloca o que a gente chama de banjo, passa fio em todos os dedos, porque senão eles vão grudar novamente, e deixa uma estrutura. Daí o que foi muito marcante é que essa criança, ela é uma criança não sofrida, porque estava cheia de vida, mas que passa muito para o hospital, tem lesão pelo corpo todo. E na avaliação pré-operatória, ela usava um dispositivo mexendo no celular, que era uma faixa que envolvia a mãozinha, então ela usava um palm topzinho lá, né? E depois o que marcou bastante, que depois que a gente operou, que ela fez todos os curativos, ela voltou digitando. Que legal. Isso é legal. E criança é uma coisa que comove, né? Bolhosa, muito. Sim. Criança é uma coisa que comove. Demais. E adulto, você sabe que o adulto faz coisas às vezes por cagada, né? Agora criança não, velho. Não tem culpa, né? Criança dessa, culpa. doença. E trauma de criança é ruim, né? É uma coisa que não tem como não pensar nos nossos filhos, vem uma carga emocional dos pais. Aí é aquela, né? Normalmente criança leva para o centro cirúrgico. Não dá para... É diferente de um adulto que você faz uma anestesia local, reduz ali e faz alguma coisa no pronto-socorro. Criança, normalmente, as fraturas de antebraço, que chega muito pra gente, tem que sedar, levar para o centro cirúrgico e fazer por lá. Tanto redução ou a cirurgia mesmo? Tudo, né? É melhor criança sedada, calminha, sem sofrimento, sem dor e sem a carga emocional dos familiares. Ô, João, eu vejo muita gente falar, então é mito, não sei se é verdade, que às vezes é melhor você fazer uma cirurgia do que você pôr um gesso. Muito. Tudo é pesar, né? Vou puxar sardinha pro meu lado, tá? Fratura do rádio distal, que é a fratura que mais chega em adulto no pronto-socorro. Tem alguns critérios de instabilidade, que não vem ao caso agora. Eu ia chegar na fratura de rádio. Fratura de rádio distal. Qual é o tratamento conservador para uma fratura de rádio distal? 6 semanas de gesso circular axilo-palmar. Então, assim, 4 semanas de um gesso longo, até próximo da axila. Depois, 4 semanas, mais 2 semanas de um gesso luva. Pode, o cotovelo. Agora, imagina um atleta, seja ele qual o esporte for, de alto nível. Será que ele pode ficar com gesso circular por 6 semanas? Difícil, né? Difícil. A cirurgia é um procedimento de 40 minutos. Eu coloco uma placa, ele sai sem imobilização e movimentando. Muito mais prático. Muito mais prático. Tem alguns critérios que não só os radiológicos que a gente tem que levar em consideração. Resumindo, ele deixa a função preservada, a musculatura ativa, do que se ele deixar na tala 6 semanas, o cara vai perder a puta inibição muscular, movimentação. Só que... Agora eu repasso uma pergunta para você. O que você consegue fazer com um cara com gesso axilo-palmar aqui? Não é nada. Nada. Você entende? Vou deixar esse cara 6 semanas em casa. Sim, claro, eu não vou colocar uma placa num idoso de 100 anos com baixa demanda, com uma fratura estável. Mas assim, a cirurgia tem as suas indicações e tem algumas boas indicações. Agora, você, um cara com 2 dias de pós-operatório, Eu tô estimulando aqui, eu tô fazendo a estimulação aqui, tô fazendo um pouco de, sei lá, uns elásticos no dedo. Mas
Mas Até um bíceps estacionário aqui, coloca nossa, faz um monte de coisa. 2 dias você consegue fazer. Opera ele hoje. Se eu mandar ele depois de amanhã, você já consegue reabilitar. Consegue. Mas tem um caso da avó do meu amigo, cara, que eu pedi pra ele pegar uma segunda opinião, tá desviada a fratura. Só que assim, ela tem 86 anos, é complicado. Ele complicado. falou daí, né? Então, mas ela é super ativa. O médico que atendeu logo de início, que essa é a parte mais complexa, assim, tipo, não é um ortopedista de mão, cirurgião de mão. Então ele falou, não, isso daí deixa... Vai ficar torto? Vai. Cara, tá torto mesmo, assim, tá muito desviado, entendeu? Ó, eu vou te falar então rápido, já que você entrou nesse mérito, quais são os critérios de instabilidade para uma fratura de rádio distal. Tem 5, né? Idade, que é o principal. Acima de 60 anos é um critério de instabilidade. Entendi. Se essa fratura ela vai na articulação ou não é outro. Se ela tem a una associada e se ela tem uma comunição dorsal ou se ela perde o desvio mais de 20 graus. 3 critérios de instabilidade, a literatura me fala que essa fratura não vai evoluir bem tratada de forma conservadora. Aí está indicada a cirurgia. Entendi. Se essa paciente ela já tem um critério que é 80 anos, tem mais 2 critérios de instabilidade, uma alta demanda, eu acho que eu indicaria uma cirurgia também. Cara, ela é sitiante, cara. Então, O cara não para, velho, não para. E aí, tipo, A vozinha não para. colocar para carregar peso, carrega mais que a gente, né? entendeu? Então assim, eu falei, cara, tipo, ela aguenta assim, cara. Eu tipo, conheço ela, Não, entendeu? sim, Ela aguentaria mas, assim. mas é cada cara. Igual você pega às vezes paciente com fratura de húmero, cara. Ah, se colou lá, velho, tá bom, né? O número de afisário normalmente é conservador, né? Mas eles vão lá, você vai ver que no raio-x tá assim, né? Tá assim no raio-x, mas você vê que colou, filho, mexe. Tá bom, porque se operar um... Mas é que aí entra uma parte mais complexa, que ele falou que é negligenciado. Cara, você imagina você perder esse movimento, cara, de pronação, supinação. Não tem como. Tipo, é muito complicado. Você perder pronação, supinação é estranho já, né? Uma coisa que é muito negligenciada é dedo, né? Muito. Fratura de dedo. Você vai saber que você quebrou o dedo, depois você tem um desvio de rotação. Que você vai fechar a mão, o dedo tá entrando na frente do outro. Mas você fala, mas não fiz nada. Ou meu dedo não fecha, né? Ou não, meu dedo não fecha. Isso é uma coisa que não pode tolerar. Você bateu a mão, você tem um dedo entrando na frente do outro, esse é um desvio que não se aceita. Ou ele tem que ser reduzido ou ele tem que ser operado. Entendi. E fora também outras patologias, dedo em garra, Gatilho, né? gatilho, né? Tem Difícil, túnel do né? carpo, né? Chega muito. Puta, bom assunto. Eu ia te falar, depois eu vou falar. O túnel do carpo Não, é isso que eu ia falar. A principal queixa do cara que te procura no consultório, não no pronto-socorro, é o formigamento e a dor. Aí entra numa classe grande de lesões que são as síndromes compressivas. Daí é túnel do carpo, cubital, aí são os formigamentos. Vocês também devem atender aos montes aí, né? Desses daí, João, quantos mesmo tem indicação de cirurgia e quantos não tem? Ó, literatura. Quais são as 2 principais indicações cirúrgicas para túnel do carpo? A primeira, e aqui que é mais indicada, é algum sinal de gravidade. E o sinal de gravidade é hipotrofia da musculatura tenar. Isso é túnel do carpo cirúrgico. Entendi. Porque a partir do momento que a musculatura emagreceu nessa região, ela não volta mais. Aí a tendência é perder. Esse é cirúrgico. Outra indicação que a gente fala de relativa é tratamento conservador de 4 a 6 meses sem sucesso. Essas 2 indicações cirúrgicas. A grande maioria é reabilitação com fisioterapeuta ou com terapeuta ocupacional. Medicação, complexo B é uma medicação que tá aceita na literatura e está lá no turno, com punho neutro. Porque assim, que a gente vê vários exames, como o cara faz eletroneuromiografia, assim, é como fosse, pra mim, assim, falando, é como se fosse ultrassom de ombro. Sempre vai dar sobre esse pior. Eu ia falar isso pra você agora. Você já viu alguma eletroneuromiografia negativa sem túnel do carpo? Nunca vi. Cara, então, isso que eu falo pra você. Eu chego desesperado todo túnel do carpo. Eu falo, calma. Não. Não, mas deu um exame, até dentro do carpo. Isso que eu falo. Isso não é critério cirúrgico. É isso que você tem que explicar para ele. Você fala a verdade. As 2 indicações cirúrgicas para túnel do carpo é sinal de gravidade e falha do tratamento conservador por 6 meses. A senhora já tentou fazer tratamento conservador? Daí o que ele vai te falar? Doutor, eu já tomei remédio. Não, mas esse não é o tratamento conservador.
É reabilitação. De forma correta, né? Batendo na tecla. Não adianta você vai falar TNS, calor calor, pra cá. parafina. Parafina. Nossa, parafina eu quero morrer. TNS só não, né? Choquinho eu já tenho, doutor. Eu já tenho. Nem choque natural. Doutor, eu já acordo com o choque, você vai fazer na física. É clássico esse aí, né? Ele mete mobilização neural, dá uma mexida, alonga, né? Mas ainda assim... Faz a bainha dar uma... Deslizamento, tendíneo, né? Mas é o que você falou. Às vezes a gente tem uma melhora considerável, tudo. Mas assim, os casos que eu peguei realmente... Não, melhorou? Difícil, né? Não, porque já tá comprometido. Não, já tá comprometido. São casos assim, azar mesmo, cara. Tipo, de comprometimento grande mesmo. Mas você mexeu em cervical, você pegou o que vem da cervical, né? Já. Tem uma coisa que acho que vocês devem saber mais do que eu. Chama Double Crush. Se você tem alguma lesão cervical, a chance de você ter uma compressão periférica é maior. Então, normalmente, esse cara que tem o síndrome do túnel do carpo, ou ele tem uma compressão alta também, ou a compressão do nervo mediano não é no punho, é no antebraço. Até porque os pedidos de eletroneuromiografia vêm da cervical, né? O cara vai lá com queixa de cervical e... Cara, eletroneuro é tudo túnel do carpo, né? É clássico, né? Cara, é igual foi ultrassom de ombro, cara. Quanto você viu que não veio supra? Pelo menos parcial, um pedaço do supra, alguma coisa também, velho. É que assim, acho que o João, como fisioterapeuta, também sabe, e assim, nós lidamos com isso. A imagem ainda foi por, sei lá, acho que década de 90, tem essa teoria que, tipo, década de 90, 80, só tinha raio-x. O que o médico, tipo, te explicava, assim, tipo, por que você tem dor? Não sei, cara, tipo, eu não tô vendo nada. Aí não era palpável, né? Aí começou a achar um bico de papagaio. Pô. Nossa, isso também é... Bico de papagaio. Todo mundo que chega com dor nas costas no pronto-socorro é por causa do bico, né? Ou da escoliose. Eu tenho uns 30 mil papagaios que falam que legal, você tá soldando uma vertebra na outra. Aí eu acho que assim, com o tempo melhorou muito o exame de imagem. E aí começou a aparecer mais. Só que assim, aparecer mais é o que muitos falam, né? Não é a imagem, a gente não trata a imagem, a gente trata o sintoma, né? Já, o nome já fala, né? Um exame complementar. O diagnóstico de síndrome do túnel do carpo que a gente está falando é clínico, né? Sim. Cara, tudo do carpo é polêmico, né? Se for começar a conversar de tudo do carpo, você vai achar vários fatores. Vai. Tudo do carpo o cara que opera no ambulatório, o cara que não opera no ambulatório, o cara que faz. E também depende muito. O cara que faz por vídeo, artroscópio, o cara que faz aberto. Isso é legal, você tá aumentando isso aí? Pegou a artroscopia de vídeo, laparoscopia de punho? Não é que pegou, é uma técnica ainda que está em desenvolvimento, é bem difícil de fazer, mas o grande impasse é a liberação, né? A liberação dos planos de convênio. O túnel do carpo aberto é uma cirurgia de 15 minutos e com custo de OPME, que é um material zero, né? Você não usa nada, usa um material humano e um fio para suturar. Certo. Por endoscópio, aí é um material. Entendi. O que vocês fazem hoje? Indicação, você fala, tem que ser A grande indicação, não tem nada que é uma indicação absoluta endoscópio. O que mais se indica e o que melhor é reparo da fibrocartilagem triangular por vídeo. Isso é o que mais indica. Dá uma vai lá, cheivado, pode suturar, isso é o que mais indica. Mas usa-se endoscópico para escafoide, ligamentos escafo semilunar também usa, exéries de cisto sinovial. Usa também. É que assim... É que é um negócio também não vai valer a pena pro cara pagar pra você fazer tirar um cisto do sinovial. É que assim, um cisto sinovial, pra você tirar, demora em média uns 20 minutos, meia hora. Aberto. Com 2 pontinhos, uma cicatriz. O endoscópico, você vai demorar aí montar, 1 hora, 2 horas. Abre o espaço, né? Abre o espaço. 1 hora, 2 horas. E eu acho que a mão também é muito juntinho lá, né? Pra você chegar com o artroscópio. Uma articulação pequena. As 8 fileiras lá, né? Cara, é muito próximo um do outro. Entendeu? Assim, tipo... Não tem muito espaço, né? Pra você entrar e reparar, é difícil. Não é uma coisa que tá tão popular ainda. Não, fora que quando você abre aquela... Bom, quem faz sabe muito bem. Olha lá, não sei se alguém já pegou, né? Viu vídeo de cirurgia aberta. Cara, você tem que ser muito bom. Assim, você olha o que é isso aqui. Esse vermelho é sangue, é músculo, é não sei o que, é cartilagem. Que fica aquela coisa maçaroca junto. Né? Aí volta no que a gente fala. Você tem que estar claro que cada lugar... Você tem que saber a anatomia. Porque realmente, se você abrir uma parte, se alguém colocar uma janelinha envolto por campo cirúrgico e uma janela de uma estrutura, é difícil localizar. Sim. Porque são estruturas
bem pequenas. Se eu tenho que olhar com um microscópio, imagina para identificar. Realmente, você tem que estar com conhecimento anatômico legal para depois saber o que está errado. Entendi. João, segundo a Bíblia ortopédica, né? Tem 2 ossos que não podem machucar, né, cara? É o calcâneo e o escafoide. Por quê, cara? Fala pra galera. Fala, ó, eu machuquei meu escafoide. E aí? Primeiro, o que é o escafoide? O escafoide é um osso aqui do nosso carpo, tá? É um osso que fica na base do polegar, abaixo do trapézio. E ele tem duas particularidades. Ele tem 80% de todo o osso coberto por cartilagem. Ele tem uma vascularização peculiar, que é retrógrada. Então a vascularização ela chega lá na parte distal e para irrigar ele a parte proximal. Então ele tem uma chance maior de ter necrose vascular e pseudartrose, que é quando não consolida. O escafoide, ele é 60% de todos os escafoides, quando quebra, o raio-x não visualizado no atendimento de urgência. Na fotovascularização. Por isso que conduta... O paciente caiu com o punho estendido, espalmado, tem dor na base do polegar, sempre tem que ser pensado em escafoide. Mesmo que o raio-x não mostrar fratura, você imobiliza e repete o raio-x em 2 semanas. Mas sai alguma coisa. Aí é assim, repete em 2 semanas. Arrancou a imobilização. Tem dor? Não, não tem dor. Fez raio-x normal? Libera. Aí tá liberado. Repete o raio-x. Não viu nada, mas tem dor? Aí tem que partir para ressonância. Aí pega. Aí pega. Caramba. Tá vendo? Esse escafoidezinho é importante, filho. Aí agora eu também não lembro qual que é a função do escafoide, né? O escafoide é É uma base, né? a fileira proximal dos ossos do carpo. Entendi. Ele é assim, a base do polegar, primeiro meta, o trapézio e o escafoide. Entendi. Ele fica do lado rápido. Ele é importante porque ele é o centro de carga do punho, né? Entendi. Então assim, a fileira distal do carpo se apoia nele. Se você tem uma pseudartrose e esse osso degenera ou ele colapsa, você perde toda a congruência dos ossos do carpo, evolui com artrose, tem dor e limitação no movimento de punho. E é bem complicado, né? Quando você opera mesmo. Porque às vezes você tem que meio que artrodesar, né? Amanhã eu vou fazer uma pseudartrose. Chegou da urgência, aí é fácil. Você passa um parafuso e fixa. Só que não fixou. Não via fratura. Ele gerou uma pseudartrose, que é uma não consolidação. Aí, o que um osso precisa para consolidar? Estabilidade e biologia. Tá, se eu nem tentei uma fixação, aí eu posso tentar a fixação, se é até 6 meses. Mas não, esse osso já gerou uma necrose, então uma pseudartrose de 1 ano e meio, já tem uma deformidade do escafoide. Aí normalmente a gente tem que usar os enxertos, vascularizados ou não. Fixa e coloca um pedaço de osso de outro lugar. Ou leva o osso com a sua irrigação, ou leva um osso de outro lugar, seja do ilíaco, seja do olécro, do cotovelo ou do rádio. Isso que foi interessante. Mas você reclama mais de onde tira o osso do ilíaco Pós-operatório, sim. do que o escafoide. Ilíaco é pós-operatório ruim. Aqui. Arranca o tequinho, né? Arranca o tequinho, né? Normalmente é um estruturado, né? Amanhã eu vou fazer eu acho que com olécro. Cotovelo, É uma mulher que quebrou, tem 1 ano e meio. E vou passar um parafuso e colocar um enxerto de olécro. Mas assim, Você tira de um pedacinho. tira um pedaço aqui do olécro e coloca, mas depende, É né? menos agressivo que o ilíaco, É isso, tudo no braço, né? Precisa preparar membro inferior. Mas tem gente que gosta de líquido e placa. Dá pra fazer uma flaquinha de escafoide. Caramba. Mas amanhã eu vou fixar com o parafuso. Ô, João, e assim, eu vi que você colocou na sua rede social brinquedos que devem ser evitados por crianças, né? Como pula-pula. Na verdade não é que deve ser evitado. Tem algumas Não, preocupações. exatamente porque isso é comum, né? Criança, tanto é que, por exemplo, cama elástica, às vezes de recreação, tá escrito não dê cambalhota. Exatamente. Na verdade, isso não sou eu que falo, tá? Isso é estatística de livro especializado de mão. Os brinquedos que mais machucam, os membros superiores, na verdade, é pula-pula, né? Que é a cama elástica, e aquele trepa-trepa, ou sei lá como O trepa-trepa seria por quê? Eles caem por causa da queda. Por causa da queda. Aqui ou aqui, né? Ele tá aqui, ele cai aqui ou ele cai aqui.
E é o que mais machuca. Membro superior, né? Aonde Pula disparado. Então o futebol de sabão à vontade, galera. Futebol de sabão é lesão de cervical, né? Mas não se vê muito, né? Igual a Coca-Cola veio aqui. Quantas crianças hoje você vê com gesso? Sua filha foi um caso à Mas vê parte. bastante. Né? É que não é nosso dia a dia. A grande maioria é tratamento conservador de criança. Entendi. É que A não é grande nosso- maioria. Não é nosso dia a dia, né? Ah, no dele, né? Não, mas ele pega também, esse igual plantão que ele dá. Ele pega. O difícil é que opera, plantão de criança é antebraço e dedo, né? Entendi. A grande maioria, mais de 90% das fraturas de criança é imobilização. É que a Pacola, ela é chamada, como ela chama plantonista à distância, né? Então eles ligam pra ela, né? E, vem fazer com a criança. Entendi. Deve ser a referência do Veracruz, né? Isso, ela é o que a gente chama de P3 da pediátrica, né? Uhum. Chegou uma coisa pediátrica, o cara da porta vai chamar o subespecialista. Entendi. Aí chama ela que ela tem mais experiência, expertise pra fazer esse tipo de coisa. Você vê que ela pode de vez em quando, ó. Ah, tô em casa? Não, tô no hospital. Sim, sim. E o final de semana é o que mais machuca, né? Criança brinca, né? Não, ontem foi domingo? Ah, sei lá, Danilo, o Lucas, tudo dia de emergência, sei lá, Diógenes, os caras tudo, os médicos tudo na rede social, você só vê os caras no centro cirúrgico, cara. Nós temos os plantões à distância, né? Tem um cara que fica na porta e tem um cara à distância. Porque assim, chega uma fratura exposta, não dá pra mim fechar a porta do hospital grande, Veracruz, casa de saúde, não atendo mais ninguém que eu tô no centro cirúrgico. Não, tem um cara de sobreaviso que tá em casa, que é chamado quando precisa. Quando é cirurgia menor, você resolve. Quando é maior, aí tem que chamar o cara. Entendi. Não dá pra ele operar sozinho, meter igual uma fratura de fêmur exposta. ou exposta. Ou um senhorzinho, uma fratura lá que ele tem que colocar uma prótese parcial, né? Tem que chamar alguém pra ajudar, cara. É mais complicado, hein? Aqui, chamar o cara? Não, porque assim, é uma carga horária pesada já, né? Vocês ficam o quê? 12 horas, né, cara? Normalmente o plantão é de 12 horas, né? Seja diurno ou noturno. A gente já tá cansado, né, cara? Pô, gente, atende 12 horas, cara. Entendi hoje. Então, tá começando a ficar cansado, não tá? Tô nada. Não, você é um caso à parte, né? Mas fisicamente, né? A pessoa já começa a ficar mais É um cansada. estresse emocional, né? Acho que é isso que eu ia falar, é a cabeça, né? Porque ele pega desde, vamos dizer, dor lombar até fratura exposta, né, cara? E ele tem que saber de segmentar ali, dor lombar. Sexta-noite, dor lombar. O cara fala, porra, velho, que é os caras que é o... Testado, Sim, alguma coisa, sim, né? é verdade. Aí o cara tá lá, tá entrando numa cirurgia, volta lá, tem fila pra ele atender. Mas o que é? Dor lombar há 6 meses. Cara, tá certo. Eu não posso julgar a dor do outro. Mas tem coisas, né? Vai pra ele, meia-noite no hospital. Pronto, socorro não é... 6 meses com uma dor lombar, você vai aparecer 2 horas da manhã no pronto-socorro. E você quer atestado do dia seguinte, né? Sim, sim. Mas calma aí, mas eu nem fiz nada, você não sabe se vai melhorar ou não. Tem certeza que eu não vou melhorar. É complicado, né? Ô João, fala pra gente, assim, onde que você atende aqui na região? Em Campinas, eu consultório eu atendo na Clínica Recovery. E em Campinas eu trabalho na Casa de Saúde, Veracruz e no Irmãos Penteado. Sou cirurgião de mão desses lugares e também trabalho na porta do pronto-socorro de ortopedia geral. Entendi. Opero em Americana e em Piracicaba. No regional de Piracicaba, só mão, e Americana também. No São Lucas, só com cirurgia de mão. Então quem Trabalha precisar, pouco. né? Pouco, né? Vai falar que ele precisar que vai dar plantão, os caras vão aparecer lá, vai. Não. Quem precisar, vai no consultório. Entendeu? Vai lá na clínica do João, né? Porque, pelo amor de Deus, cara, você não tem vida, né? Não, eu tenho, porque eu tenho 3 filhos, né? É. Minha mulher também é médica, né? Então tem que estar em casa, assim. Eu só consigo trabalhar bastante e fazer tudo que eu pra fiz quem por causa quiser da também, a minha... esposa é nutróloga, tá? Então... Minha mulher é nutróloga, lá no doutora Recovery, Cristiane. lá no Recovery. O Hugo também. vai deixar na descrição dos vídeos também, o da tudo, Recovery. né? Um abraço pro Júnior Baiano. Júnior Baiano, doutor. Na verdade tem a dupla, né? Júnior Baiano e o doutor, ele chama de Magrelo. Chama de Magrelo. Diógenes tá... Daqui a pouco ele desaparece com o pescoço, fica sem nada, hein? Foi alguma dúvida, alguma coisa? Te falou? Cara, eu acho que não, assim, porque que é uma peculiaridade, né? É uma questão muito negligenciada, como você falou, né? É uma área relativamente nova, né? Assim, tipo,
Eu não lembro, realmente. Não, na assim. faculdade você não tem. Não Então, tem. não, mas eu não lembro de ter muito contato com cirurgião de mão. Você lembra? Eu só tenho porque É, eu falei, não eu tem, trabalhei né? sem cirurgia. Né? A faculdade de medicina, você tem pouco contato com ortopedia, que saca e mão. Assim, nós somos no sexto ano, né? Quinto, sexto ano, Não olha tem lá. nada, tem um estágio bem rápido. É, Você aprende algumas coisas mais comuns, normalmente aprende ortopedia pediátrica. Uhum. Você chega, você Fazer entra, um gesso. você entra na residência de ortopedia, é uma Cruzão. coisa nova, né? É, a gente lembra, né, quando ficava lá, coitados. Mas aí depois sai tudo bom, né? Sai, tem aprende, pô. Mas primeiro ano, trabalha Resident 1, bastante, né? R11, você é doido. Não, mas assim, tem que avisar os meninos, cara. É o que ele falou, chega bem cru, né? Tem que Chega, avisar. não sabe nada. Não, quando o E os R1, né? R2 querem fazer o que eles passaram, eles querem fazer com os R1, né? É. Então vai lá. Então vai lá, você não dá orientação pros moleques fazer, vai lá. Sim. Vai lá, e aí chega, se suspende, a culpa não é deles, né? A culpa é deles agora. Né? Então tem muita coisa que acontece. Então você vai pegando o jeito e vai aviudando por baixo ali, pra cima, e vai fazendo as coisas. Sim. Mas todo mundo aprende, cara, todo mundo sai bom. A vida ensina. Curva de aprendizado, né? Ensina. Curva de aprendizado. Ensina e plantão ensina também, velho. Ensina e Só castiga. puxa, né? Você vê de tudo, né? É uma escola, cara. A PUC é uma escola. Ali é, né? Um serviço muito organizado em Campinas. PUC é uma escola. Eu falo pra todo mundo assim, se um dia, mesmo tendo um convênio, alguma coisa, se eu me machucar ou você me encontrar no carro, bater no carro, me leva pra PUC. Eu também devo muito à PUC. Assim, além da minha formação, salvou a vida da minha família, né? Da minha mulher. Sim. Enfim, eu devo muito à PUC. Aham, bacana, né? Tem uma coisa? Agradecer, né, o Cara, pessoal agradecer nosso. patrocinador. Deixa eu pegar Agradecer quem tá Deixa eu pegar o online, brinde do né? convidado, pera aí. Tem o brinde do convidado. Vai lá, deixa eu. Quem tá. Cadê aqui o outro brinde? O Hugo. Pô, esqueci, né? O Hugo chega atrasado, já sentado na janelinha. Já falei isso aí. Peguei trânsito, pô. Peguei trânsito. Né? Tem um só, tem dois. E o. Tá. Agradecer quem tá online. Acompanhando a né? gente. Acompanhando até agora. João, isso aqui é o Vale Rodízio, você vai ganhar pra você ir no Caturi lá. Chega lá, o Zé será muito bem recebido. Fala dos extras do nosso podcast. Isso aqui é um kitinho pra você levar pra casa daqui Sabor, que é um dos nossos patrocinadores também, tá bom? Tem uns negocinhos diferentes aí, né? Sim. E- Agradecer por Botica Artesanal, Botica né? Artesanal. E ó, o Diego Alves, né? Mandou. Pô, João, Diego e Marina assistindo aqui. A Jaqueline Viola. Boa, doutor, você é fera. Aí, ó. André Nunes. Tem fã-clube, pô. André Nunes já entregou, meu médico. Abraço, irmão. Já entregou o apelido do João, né? Entendeu? Mandou aqui, né? Mas eu queria agradecer também, né, Fábio, nossos patrocinadores, agradecer o João, né, por se dispor aqui, pô, segunda-feira. Quem não sabe, o João trabalhou hoje, chegou de Piracicaba e tá aqui com a gente, né? Cara, é um prazer estar aqui hoje. Eu conheço os dois fisioterapeutas aqui de longa data. Super indico, eu gosto muito dos dois pessoalmente, sei da capacidade dos dois. Um foi meu colega de formação, o outro me ajudou bastante na minha formação como ortopedista, enfim. Tamo junto aí. A vida é assim, ó, vai rodando e um ajudando o outro, né? Opa! Galera, obrigado de coração, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, né? Chegamos a 600 e pouquinho, né? Quase Já estamos 690 já. bem, né? Número bem, tá crescendo, o canal tá crescendo, graças a vocês. Quem puder deixar um like, um joinha, um oi. Virar membro do canal, porque a gente tem alguns prêmios aqui pra sortear, né? Vamos Certo? sortear logo, tá bom, galera? Grande abraço aí, valeu. Valeu, obrigado, hein? Valeu.